Olá, amigo e amiga. Sou Daniel Godry Júnior, sou palestrante, escritor, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduações em marketing, gestão empresarial, marketing de serviços, com ênfase em economia, e sou mestrando em neuromarketing. Estou me posicionando nesse segundo turno a favor da candidatura do candidato Jair Bolsonaro. Eu não sou 100% favorável a ele e às coisas que ele diz. Acho algumas coisas até bem deploráveis, alguns posicionamentos até deploráveis. Porém, eu sou 100% contrário à candidatura e à volta do PT no poder. E esse vídeo eu vou mostrar 12 motivos para votar a favor de Jair Bolsonaro. Também eu não estou fazendo esse posicionamento, esse vídeo, em nome de nenhuma instituição que eu represento. Represento algumas instituições na Igreja Católica, represento algumas instituições fora da Igreja Católica e não estou fazendo isso em nome de nenhuma instituição que eu represente. Bem, 12 motivos para votar em Jair Bolsonaro. Primeiramente, a queda do dólar e questões econômicas. Os investidores compraram a candidatura de Jair Bolsonaro, principalmente por causa do Paulo Guedes, que é um economista muito bem visto. E isso significa o seguinte: Jair Bolsonaro eleito, dólar mais baixo, investimento no Brasil, grau de investimento no Brasil mais rápido. E o que isso significa para você, trabalhador? Significa dólar baixando, um produto mais barato, melhor poder de compra, o seu pãozinho aí, matéria-prima, farinha, tudo que depende do dólar vai chegar mais barato na sua mesa. O que isso significa para você também, comprador, consumidor final? Significa juros mais baixos quando você for comprar a tua casa, juros mais baixos quando você for comprar o seu carro. Ou seja, querendo ou não, você é afetado diretamente pelas questões econômicas do Brasil. Significam também mais empregos para o Brasil, porque quanto mais investimento externo, não aquele especulativo, mais investimentos externos, e o pessoal está esperando Jair Bolsonaro para colocar dinheiro na nação, maior será a geração de empregos e o crescimento do Brasil, ou seja, mais gente deixando a pobreza. Segundo motivo, a diminuição do tamanho do Estado. Eu sou favorável a que o Estado sirva a população, não a população sustente esse Estado inchado, esse Estado inflado, cheio de gente, cheio de cabide de emprego. Jair Bolsonaro tem propostas para a diminuição do tamanho do Estado. Ou seja, hoje o Brasil trabalha 5 meses por ano para manter o Estado. E, na verdade, nós somos escravos do Estado. O Estado deveria ajudar a população, não a população manter o Estado. Jair Bolsonaro tem proposta nesse sentido. Terceira coisa, Jair Bolsonaro é favorável às privatizações. E ele diz que são, com exceção das privatizações que têm importância estratégica para o Brasil. Eu sou favorável às privatizações. Por quê? Porque o Brasil não é um país sério, o Brasil é um país corrupto, está entre os 100 maiores países corruptos do mundo. E enquanto tivermos empresas estatais, existe a possibilidade de permuta de cargo, existe a possibilidade de desvio de verba. Ninguém consegue desviar verba se não fizer obras. E ninguém consegue fazer obras e grandes desvios se não tiver grandes estatais. Então, eu sou favorável às privatizações. Para o consumidor, historicamente, depois que as empresas foram privatizadas, os preços melhoraram, a competitividade faz com que o preço caia. Então, sou favorável às privatizações proposta do candidato Jair Bolsonaro. Ele tem uma proposta na segurança, que é uma proposta um pouco assim dúbia, no sentido assim um tema um pouco complexo, não é simplista, né? Mas eu acho importante nesse ponto da segurança realmente uma jurisdição que dê as costas quentes para o policial agir. Claro que todo o excesso deve ser combatido, claro que todo excesso deve ser investigado e punido, mas hoje o policial tem medo de agir, eu concordo com isso também, é outra razão porque eu vou votar no candidato Jair Bolsonaro. Outra coisa, outro ponto é, Jair Bolsonaro não tem ficha suja e não tem grandes processos contra ele, diferente dos outros candidatos, do candidato do PT, que tem uma ficha enorme de processos abertos contra ele.
Jair Bolsonaro, pessoalmente, é contra o aborto. E embora o PT não tenha colocado oficialmente agora no seu plano de governo o aborto, isso foi colocado nas cartilhas passadas e historicamente é uma luta do PT. Eles sempre maquiam, fazem uma maquiagem para parecer que não interrupção da gravidez, questão de saúde pública. Não, aborto não é questão de saúde pública e nem questão religiosa. Aborto é questão ética. Questão ética é tirar uma vida. E o PT, historicamente, é favorável à liberação do aborto. Para com esse discursinho tendencioso, o evangelho, os mais pobres. Claro que o evangelho fala também de questões sociais, mas Haddad não é o candidato do evangelho, nem Bolsonaro. O evangelho também é contrário à invasão de propriedade privada, coisas que o PT gosta. O evangelho também é contrário a matar, coisa que o PT aprova, aborto. O evangelho é contra você tirar a força dos mais ricos para dar para os mais pobres. Isso deve ser uma questão pessoal de conversão e de intimidade de cada um. Bem, então o candidato é contra o aborto, eu sou favorável a Jair Bolsonaro nesse ponto. Outro ponto, ele é a favor da propriedade privada. A Igreja Católica também é a favor da propriedade privada. E o PT gosta de financiar movimentos do sem terra para invadir propriedades e propriedades privadas. Eu sou contra a invasão de propriedades privadas. Todo mundo tem direito à propriedade privada. Várias cartas, encíclicas de papas da Igreja Católica, Rerum Novarum, entre outras, dizem que o cidadão tem direito à propriedade privada. Invasão de propriedade privada é crime e Bolsonaro é contra isso. Ele quer desonerar o setor produtivo. E aí, eu acho que é um dos pontos principais que eu concordo com o Jair Bolsonaro. Você não faz uma política social penalizando quem gera emprego. E isso o PT ainda não entendeu, os partidos de esquerda ainda não entenderam. Todo mundo quer ferrar o empresário, todo mundo quer ferrar quem gera emprego, quer taxar quem gera emprego, quer aumentar imposto de quem gera emprego. E isso é um tiro no próprio pé, porque se você matar o gerador de emprego, se você matar o empregador, você mata o empregado. Isso o PT não entende. É um nós contra eles, não deveria ser um nós contra eles. O PT deveria entender que a maior reforma social no país é a possibilidade de geração de empregos. Os excessos existem, para isso existe a lei, para que não seja o colaborador explorado, existe a lei. Agora, meu amigo, o empresário hoje é engessado. Você é processado, o empresário sempre perde. É sempre dado ganho para aquela pessoa que trabalhou e às vezes concordou com algumas situações, concordava com algumas situações e chegava lá e levava um processo, o gerador de empregos. Então, eu sou a favor dos geradores de emprego, micro, pequenas, médias e também grandes empresas que geram emprego para o Brasil. Outra coisa, ele vai pôr pessoas capacitadas em cada ministério. Isso é muito importante, é uma promessa de Jair Bolsonaro. Como ele não fez aquele toma lá da cá, geralmente feito para conseguir apoios e alianças, e isso Haddad fez e outros candidatos fizeram, o Jair Bolsonaro vai ter liberdade para escolher pessoas nos ministérios, que inclusive ele vai diminuir, e também sou favorável à diminuição dos ministérios, um gasto exorbitante com tanto ministério que a gente tem. Ele vai colocar pessoas que são capacitadas no ministério. Antes nós tínhamos políticos nas pastas ministeriais, ou seja, é a mesma coisa que você dá aula de medicina e não entender medicina, isso é ridículo. Tem que colocar pessoas capacitadas no ministério. Um problema que eu via no primeiro turno já não vai acontecer no segundo. Jair Bolsonaro já tem a segunda maior bancada na Câmara. Ele saiu o partido de 8 para 52 deputados, ou seja, ele já tem representatividade para aprovação de projetos na Câmara. Então, esse é um motivo também que eu voto em Jair Bolsonaro. E, finalmente, a última razão que eu vou votar em Jair Bolsonaro e apoio ele nesse segundo turno é: Haddad foi eleito o pior prefeito da história de São Paulo. Se você digita no Google aí, pior prefeito da história. Pior prefeito da história foi Haddad. Ou seja, você quer colocar no governo do país uma pessoa que não conseguiu governar uma cidade, isso é ridículo, isso é estranho, isso é bizonho. Se ele não conseguiu governar uma cidade, como vai governar o Brasil? Então aqui estão as minhas 12 razões
para votar em Jair Bolsonaro. Repito, não sou 100% favorável a Jair Bolsonaro, mas sou 100% contra a volta do PT no poder. Quero Lula pagando pelo que fez, assim como quero candidatos de qualquer bandeira, de qualquer partido, que tiveram comprovadamente, foram comprovados que desviaram, que roubaram, que formaram quadrilhas, presos. Não tenho paixão ideológica, sou favorável à punição das pessoas. E aqui um slogan do Jair que eu gostei muito e concordo 100%. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Fica com Deus, valeu, até a próxima.